Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, aqui é a Jéssica Saldanha, mais conhecida como Jé. Sou especialista em temperos, cozinheira e ajudo pessoas comuns a ter confiança, para desenvolverem seus próprios temperos. E aí eu tô fazendo essa temporada de lives. Hoje vai ficar um pouco torto, ó, porque meu tripé hoje tá querendo ficar torto e eu não vou discutir com ele. Essa temporada de lives justamente é pra gente conversar mais sobre temperos, pra eu poder tirar a dúvida de vocês. Então quem tá chegando agora, não se importa que a câmera tá torta, viu? É assim mesmo, com a câmera um pouco torta mesmo hoje. E tem uma pergunta que me fazem demais da conta, que é o tema de hoje. Como temperar sem roubar o sabor das comidas, né? Como colocar a quantidade certa de temperos? É uma pergunta bem interessante, bem recorrente, que eu recebo muito e que eu acho realmente uma dúvida bem plausível. Aqui eu tenho a minha bandeja de temperos, certo? Que eu vou falar com vocês. Mas como já é 11 horas, né? E eu faço o almoço aqui de casa, nós vamos conversando enquanto eu vou cozinhando. Aqui eu vou fazer um molho escabeche hoje, que tem até receita já aí no Instagram. E aí eu vou colocar aqui, certo? E eu já cortei as verduras pra gente poder facilitar nosso trabalho. Aqui as verduras estão grandes mesmo, porque eu vou bater no liquidificador, então não tem sentido eu fazer todo um corte de uma verdura pequena se ela vai ser batida, né? Não tem muita lógica nisso. Deixa eu olhar se tem dendê aqui, azeite de dendê. Tem. Eu gosto de usar o azeite de dendê na hora que eu vou fazer esse molho, para ele ficar bem característico mesmo, um molho bem escabeche, bem tradicional, certo? Vou botar um pouquinho. O azeite de dendê ele tem um ponto de fumaça mais alto, então dá pra deixar ele esquentar um pouquinho antes de botar os legumes, certo? E aí, como é que a gente faz? Aqui eu tenho uns temperos e eu vou botar alguns desses temperos, além das verduras, né, no molho. Como faz para botar os temperos sem perder, né, o sabor da proteína, elevando esse sabor? Qual a quantidade certa de tempero? E aí eu vou te dizer, depende. Depende de quê? Depende do que você vai fazer, né, para que você vai fazer e quais os temperos você vai usar. Aqui, basicamente, são 6 categorias de temperos, certo? Eu vou dividir essas categorias hoje para exemplificar, né? Para não ficar muito extenso. Eu vou dividir em 3 categorias. Olha, o óleo começou a esquentar, você já sente o cheiro e já dá para botar as verduras. Em 3 categorias: o forte, o médio e o fraco. Olha, o forte, o médio e o fraco. O que é essas categorias? Vamos lá. Aqui tomara que não esteja muito confuso. Aqui eu tenho cebola, alho, cenoura, pimentão e tomate, que eu vou deixar refogar um pouquinho. A gente tem esses 3 tipos de tempero. O que é temperos fortes? Temperos fortes são aqueles temperos que ele tem uma certa força dentro do nosso paladar e ele rouba o sabor da comida. Ele já tem essa característica, né, de roubar o sabor dos alimentos. Então nós temos como temperos fortes o cominho, gengibre, certo? Nós temos, bora ver aqui, a mostarda não é tanto. A gente tem wasabi, a gente tem urucum. Urucum, por mais que seja um corante, ele tem um sabor bem forte. A curcuma tem um sabor o quê? Amargo. Então a gente tem que entender um pouquinho dos temperos para poder fazer essa medição. Aqui os temperos fortes que tem essa força, né, que eu já falei. E temos o tempero médio. Um tempero médio é um tempero tipo mostarda, páprica, que são temperos que são levemente fortes, mas que não roubam tanto o sabor do seu prato. E temos os temperos leves, que são aqueles bem fraquinhos mesmo, aqueles que trazem
mais um aroma, uma coisa desse tipo, como as ervas. Algumas ervas, se você botar exageradamente, aí lógico fica bem ruim. Mas a pimenta branca, pimenta rosa, esses temperos, eles têm um tom de sabor mais leve. Então, como é que a gente faz? Quando a gente vai temperar alguma coisa, como a gente vai temperar esse molho aqui, a gente pode escolher, para começo, né? Escolher qual o tipo de tempero que você vai querer. Se é o forte, o médio e o fraco. Eu sempre vario entre os 3 tipos. Por quê? Porque quando a gente varia entre os 3 tipos, a gente pode ir colocando pouco do médio, bem menos, cadê o outro? Bem menos do forte e pode botar um pouquinho mais do fraco. E aí, quando a gente tem esse controle, a gente acaba dosando os temperos para que eles entrem na comida, certo? E tenham toda a função dele, sem roubar o sabor. Mas falando isso mais na prática mesmo, mais exemplificando mais ainda. Vamos lá? Aqui eu tenho o cominho, a mostarda e vou pegar a pimenta branca, tá aqui, pimenta branca em grãos, certo? Deixa aqui. Deixar só. Refogando aqui, enquanto a gente conversa. Aqui eu tenho 3 temperos. A pimenta branca, que ela é mais fraca. A mostarda, que ela é média. E o cominho, que ela é bem mais forte. Então, se eu for colocar uma colher cheia de pimenta branca, eu vou colocar meia colher de mostarda e 1/3 de cominho ou 1/4. Para que essa exemplificação é para que você entenda a quantidade de cada um, que possivelmente pode colocar sem roubar o sabor e sem roubar o sabor, né? Sem roubar o sabor mesmo. Então, esses 3 elementos são uma mistura onde vai estar todos eles harmônicos. E qual a quantidade de cada um deles? Se for separadamente, para não roubar o sabor dos alimentos. A quantidade ela é muito particular. Por quê? Porque você tem que saber também o que você vai usar, né? Para que você vai usar. O cominho, ele é um pouco mais forte mesmo. E ele é muito usado na cozinha. Então, se você colocar muito cominho, ele vai roubar e vai ficar só gosto de cominho na sua comida. Então, com o cominho, você pode colocar 1/3 dele, vou botar assim, 1/3 a 1/4 do alimento que você vai usar, certo? Se for até 500 gramas, 300, 400 por aí. Você pode botar 1/3 a 1/4 do tempero forte, meio do tempero médio e um pouquinho do tempero fraco. Tá? Deixa eu só refogar isso aqui. Aqui nesse molho eu vou usar os 3 tipos de temperos. Os temperos forte, fraco e médio. Para que ele tenha um sabor harmônico, um sabor diferente, sem roubar de fato. Desculpa, galera, acontece. Sem roubar de fato o sabor dos alimentos, certo? Eu vou ficar com ele na mão mesmo. Então, quais os temperos que eu vou usar para este molho? Que é um molho de verduras e é um molho que eu vou colocar com peixe fruto do mar. Então, vamos pegar um tempero forte. Um tempero forte para ele, que vai harmonizar, certo? Eu vou botar... Cadê? Um pouco de gengibre. O gengibre, ele tem uma picância, certo? E ele harmoniza também com peixes,
por conta dessa picância, ele vai dar uma elevação. Vai dar uma quebra naquele molho que poderia ser um pouco neutro demais. Ele é uma especiaria forte, certo? E por ser um sabor forte, eu vou colocar menos quantidade dele em relação aos outros temperos. Vamos lá. Eu vou usar a pimenta branca, certo? Eu não vou usar, essa aqui é em grãos, mas eu vou usar ela em pó mesmo. Deixa eu achar ela aqui. Pimenta branca em pó. Onde eu acho. Achei. Ela é um pouco mais leve, certo? Ela, apesar de ela ter uma picância, mas a picância dela é bem mais leve. Se eu não gosto de pimenta, só o gengibre ele já vai resolver meu problema em relação à picância. E aí, vou dar um leve toque de gessal. O que é gessal? Gessal é sal com gergelim. Gergelim é um ingrediente mais neutro, certo? A gente encontra muito gergelim quando uma receita bem tradicional de gergelim é o atum ou salmão empanado com gergelim. Então é uma receita bem mais neutra. É um ingrediente mais neutro. E ele tem um saborzinho dele próprio. Eu vou mostrar pra vocês como esse tempero você pode fazer em casa. É só bater o gergelim, torrar ele um pouco, depois você bate ele com sal. Olha, ele é um pouquinho mais grosso do que tradicionalmente esses temperos em pó. Então, a gente vai falando muito em relação à quebra, a usar os temperos sem quebrar o sabor, certo? Mas hoje eu queria fazer esse molho aqui com vocês, né? Até porque é o almoço daqui de casa mesmo. Fazer esse molho com vocês e vou falar ainda mais sobre outras especiarias. Aqui o molho já está, deixa eu mostrar pra vocês. Ele já está refogando, certo? Vou colocar um pouquinho de água. Vocês viram que apesar de os ingredientes estarem grandes, eu cortei a cenoura bem mais fina para que ela consiga de fato cozinhar. Então eu coloquei um pouco de água, certo? Nesse momento aqui eu vou colocar um pouco de sal. Eu não tinha colocado sal em momento algum. E aí eu vou tampar. E vou fazendo esse molho aqui com calma, paciência, certo? Como eu vou tampar, eu vou aumentar um pouquinho o fogo. Botar um pouquinho mais de água. Ele também dá para ser feito na pressão é no minuto que faz. Mas como a gente tem tempo, a gente tampa aí ali e deixa ele aí enquanto a gente vai conversar um pouco mais. Então aqui tá os temperos. E aí eu vou dar alguns outros exemplos pra gente não roubar o sabor dos alimentos usando os temperos, certo? Vou separar aqui o curry, certo? O wasabi, o za'atar, o cominho e a pimenta síria. Por que eu separei estes ingredientes, esses temperos? Pelo seguinte, o curry, ele é uma especiaria, um tempero que é uma mistura. Então já fiz até um vídeo aqui que ele tem em torno de 7 a 8 misturas de temperos, né? Ele tem vários temperos dentro dele. Então ele já é um sabor completo. Quando você vai usar o curry, você não precisa acrescentar pimenta, outros temperos tão fortes, porque ele já tem uma variedade muito grande de tempero, ele já é praticamente um tempero pronto. Então você pode fazer o curry em casa,
certo? Com as especiarias que você gosta. Ou você pode utilizá-lo, mas aí sem precisar acrescentar tantos temperos. O curry, como ele tem um sabor bem mais forte, você pode temperar ele, certo? Temperar sua proteína, temperar com uma quantidade que dê para cobrir a proteína, mas não fique tão amarela assim. Como assim? Ele já é um ingrediente forte, certo? Eu falei com vocês, né, que tem os 3 tipos, eu separei em 3 tipos, os fortes, os médios e os fracos. O gosto do tempero, aquele que rouba o sabor do alimento. Então ele já tem um sabor bem mais forte. Se você for utilizar muito curry na sua carne, ela vai ficar só o puro curry. Você não pode, ali você não vai saber se ali é carne, se ali é frango, porco, o que é. Vai ser tudo a mesma coisa. Então, quando você for utilizar ele, você coloque um pouco dele, certo? E você vai passar na sua proteína ao ponto de ela estar como se fosse uma areia. Como se a proteína tivesse um pouco de areia, mas não muita areia. Não tem quando você vai pra praia e você fica lá pela praia, você nem entrou no mar e sua pele tá um pouco areada? Pois é. Você vai sentir essa areada no frango, na carne. E aí você vai saber que ali já tem tempero e não precisa de tanto tempero assim. Então, se ali já tem tempero, ali já tem o suficiente para você colocar. E na pior das hipóteses, é melhor você colocar um pouco menos e depois acertar do que colocar um pouco mais. Porque os temperos, por mais que eu diga todas as medidas de temperos do mundo, você vai sentir no seu paladar, né, o sabor. O meu sabor de tempero pode ser diferente do seu, ou seja, a minha quantidade de tempero pode ser um pouquinho diferente da sua. Porque possa ser que você goste um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de adocicado, um pouco mais de purgência no paladar, que é aquele incômodo, mas é um incômodo que traz acho que até um despertar na cozinha. Então, isso é muito particular, certo? Mas temos a quantidade meio que universal, que é esta que eu tô falando para vocês. Esses temperos mais fortes, a quantidade que eu coloco, assim, para iniciar dentro da cozinha, é 1/4, 1/8 se for 300, 400 gramas, e 1/4 até 1 quilo, 700 gramas também já dá certo, certo? Aqui eu botei o curry, o cominho, que cominho é um ingrediente que tem muito dentro de casa, muito na casa de todo mundo. Eu acho que a maioria das pessoas tem cominho em casa, e ele é um ingrediente bem forte, né? Às vezes você come muito cominho sem saber que está comendo só o puro cominho. Então, ele é um ingrediente completo, ele tem um sabor dele particular, certo? E um sabor que rouba, de fato, ele tem essa característica, ele é universal, mas você tem que ter cuidado com ele para que ele tenha a quantidade certa. Então, ele é a mesma lógica, e quando você vai fazer molhos, é que você pode colocar, né, um pouquinho mais, até porque depois os molhos a gente vai experimentando e vai fazendo conforme o tempo, né? Eu estou fazendo um molho aqui, então eu vou fazendo o molho e experimentando. Experimentando e colocando as especiarias e experimentando. Então, o molho é muito mais fácil, assertiva, porque você vai comendo, né, experimentando e temperando ao mesmo tempo. Eu nunca coloco todos os temperos dentro do molho, até porque não é uma boa ideia. Aqui eu tenho o wasabi, certo? Também é um tempero bem forte. O za'atar é um tempero bem bom, mas também é um tempero forte. E tem uma pimenta síria, que também é uma mistura. Então, todos os temperos que são misturas, ele já tem uma quantidade de temperos, de especiarias ali dentro. Ele já tem a quantidade, mais de 2 temperos aqui dentro. Então, ele já tem a característica dele própria. Se você for acrescentar outro tempero, você tem que saber exatamente o que tem aqui dentro, certo? Por exemplo, no caso daqui, ela tem pimenta do reino, pimenta da Síria, né? Pimenta da Jamaica,
ela tem outros ingredientes. Então, quando você vai colocar aqui, você já sabe que ela é um pouco apimentado demais. Apesar de ser pimenta, ela tem especiarias. Então, eu quero quebrar esse apimentado. Então, eu coloco um pouco do doce dele, vamos dizer. Esses aqui é exemplos de temperos fortes. Vou dar exemplo agora de temperos médios, certo? Eu vou guardando logo aqui. E aí, vamos usar agora o exemplo dos temperos médios. Meu molho já tá começando a cheirar aqui, eu vou já mostrar pra vocês como é que ele tá. E aí, temperos médios eu vou usar. Pra mim é média. Que é... Sim, eu compro aqui. Alguns eu compro fora e outro... Perguntar se eu compro tempero aqui ou fora. Alguns eu compro fora e outro eu compro aqui. Eu compro normalmente no supermercado quando eu vejo. E quando eu compro no supermercado, eu sempre olho para saber se é só o tempero. Não compro misturas no supermercado, porque as misturas tendem a ter um pouco de conservante, essas coisas. E eu gosto de ir também nas lojas especializadas. Aqui tem a Casa da Azeitona, né? Tem o Mercado dos Grãos, tem o Pienot. Então essas lojas têm bastante temperos. Aqui eu tenho uma páprica, a mostarda e o coentro também é forte. Deixa eu ver um aqui. E botar cardamomo. Aí o que acontece? Aqui eu tenho mostarda, páprica e cardamomo. Esses temperos são da família dos temperos médios. O que é esses temperos médios? São os temperos que são fortes, mas não ao ponto de roubar o sabor do alimento. Então eles são fortes e eles não são considerados os mais fortes de sabor e nem os mais fracos. Eles estão na média, certo? Eles estão ali na média. E eles precisam ter um pouco mais de tempero deles do que dos fortes. Por quê? Porque eles precisam de mais um pouquinho de quantidade para que atinja o sabor desejado, certo? Então, como esses temperos eles estão na média, a gente coloca uma quantidade também na média. O que é essa quantidade na média? Um pouquinho a mais do que o outro, mas não desprezando ele ao ponto de não saber que ele também pode roubar o sabor. Qualquer tempero que você bote em excesso, ele rouba o sabor do alimento. É lógica, né? Não tem como. Então a mostarda, você pode exagerar um pouquinho mais, né? A mostarda, ela traz uma cor. Então, às vezes, ela não traz só o sabor, ela traz a cor. Às vezes você quer um frango dourado e você necessariamente não precisa botar o cardamomo nele, né? A mostarda, ela já traz uma cor mais amarelada pro frango. Então, ela já traz esse sabor junto com uma cor. A mostarda, como ela é um ingrediente na média, a gente pode botar meia colher, certo? Para 500 gramas e um pouco mais para 700 gramas por aí. A páprica, ela é feita de pimentão. Pimentão é um ingrediente normalmente forte, né? Pimentão é forte. Só que o pimentão que é feito a páprica é um pimentão doce. É um pimentão doce que ele passa pelo processo de secagem e depois que ele passa por esse processo, ele é batido e se transforma na páprica. Então a páprica originalmente ela é doce. Ela não é defumada e nem picante, ela é doce. E aí, depois desse processo, eles colocam a picância na páprica. E aí ela vira a páprica picante que todos nós conhecemos, a maioria. Ou a páprica defumada, que é a páprica que foi defumada na hora do processo de transformação do pó, certo? Vou fazer, temperando carne para churrasco. E aí, essa páprica defumada, ela é excelente para churrasco, de verdade. Ela é muito boa para churrasco. E aqui, no caso da páprica, apesar de ela ter pimentão, você pode colocar uma quantidade um pouco maior dela.
E sempre lembrando, você tem que entender o que você gosta, né? A gente vai fazer isso, vai trabalhar ainda mais, porque a confiança para temperar sem medo de ser feliz é você se conhecendo, né? Não tem como também eu só dizer, olha, bota isso, isso e isso, porque pode ser que no seu paladar não seja tão agradável quanto é no meu. Eu tô tentando fazer aqui a média. E temos o cardamomo, que é excelente, ele é um ingrediente um pouco doce, então ele serve muito para sobremesas, mas eu gosto de usar ele bastante em peixes. Em peixes, que a gente vai fazer aqui agora, ele é uma proteína, certo? Que pede uns temperos mais leves. Então, como não errar no peixe? Agora a gente vai falar das proteínas mais leves. Olha, ele tem essa característica de ser uma proteína que precisa, ainda tá um pouco congelado, vamos fazer mágica aqui nele, que precisa de uns temperos mais leves. E aí eu vou só olhar meu molho e depois a gente continua falando. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que ele já tá. Aqui ele tá cozinhando todos juntos nessa água. E aí essa água faz com que ele tenha todo o sabor aqui. Tá todos os ingredientes muito grandes, muito inteiros, até porque a gente vai bater esse molho, não tem lógica a gente cortar ele tão pequeno assim. E aí eu disse pra vocês que é bom a gente ir temperando aos poucos, certo? Então, pra gente temperando aos poucos, eu já coloquei o sal, um pouquinho de água, refoguei os temperos, coloquei azeite de dendê. E agora eu vou colocar um pouco, segura aí, um pouco de mostarda. Porque eu sou apaixonada por mostarda, né, por esse ingrediente. Então, vou colocar ele aqui, minutinho. Vou mostrar pra vocês a quantidade que eu vou colocar. Vocês vão... Eu tô assim, gente, indo e voltando porque meu tripé caiu, mas não tem essa não. Vamos continuar aqui. Aqui é uma quantidade de molho, certo? Aqui tem uma boa quantidade de molho. Então, a gente já viu que esse é um tempero médio. Então, ó. Meia colherzinha. Que eu vou colocar aqui no molho. Vou fechar aqui de novo, tampar. Até porque esse tempero seco, você deve esquentar ele um pouquinho. Tem alguns temperos poucos que você pode finalizar com eles, mas alguns você tem que esquentar até para poder ele soltar, né? Soltar o sabor e não ficar aquele gosto terroso na boca. E aí a gente deu exemplos de temperos fortes, médios e agora eu vou dar exemplo de tempero fraco. Que são temperos mais leves, que você pode deixar, né? Colocar um pouco a mais. Tem temperos, depois eu vou falar isso pra vocês, que eles podem nos confundir um pouco. Temperos leves, vamos lá? Aqui eu tenho a pimenta branca. Pimenta branca, ela é um pouco bem mais leve do que a pimenta preta, a pimenta comum. Por quê? Porque ela passa por um processo para que ela seja feita. Então ela tem esse sabor bem mais leve e ela pode ser colocada a mais. Lembrando que pimenta é sempre pimenta. Então quem não gosta muito de pimenta e quer começar, eu aconselho ou pimenta branca ou até a pimenta rosa, que eu vou deixar aqui também. Porque a pimenta rosa, ela é muito leve, mas só que ela tem um sabor bem legal, bem interessante pro prato. Vou colocar aqui também o nosso querido gessal, certo? Então a pimenta branca, ela é um tempero mais fraco de sabor, então ela pode ser colocada com uma quantidade um pouco a mais, certo? Qual a quantidade um pouco a mais? Ah, eu tô temperando alguma coisa, tô temperando esse caldo, esse molho, e aí eu já coloquei cominho, vamos supor, não vou colocar cominho aí. Já coloquei gengibre,
Pronto, já coloquei gengibre, coloquei, que é um tempero bem mais forte, coloquei mostarda, que é um tempero meio neutro, e agora eu tô colocando o gessal, né, que é um tempero mais fraco. Qual a quantidade? Você vai vendo, olha, o gessal é um tempero mais fraco, com um sabor mais leve, então eu vou botar uma colher de gessal. Mostarda é um tempero do meio, então eu vou colocar meia colher de mostarda. E gengibre é um elemento bem mais forte que rouba o sabor, então eu vou colocar a metade de mostarda, eu vou colocar de gengibre. Não sei se vocês entenderam, mas essa era a lógica que eu queria falar para vocês, né? O gessal, como eu já disse, ele é excelente com peixe, gente. É muito, muito bom mesmo. Aqui a gente tem também alguns temperos que nos enganam, como o gengibre ou o alecrim. O alecrim, ele é uma erva, certo? E por ser uma erva, ele tem um sabor mais leve, mais agradável para o paladar, mas ao mesmo tempo, ela pode ser um sabor muito forte ao ponto de você não conseguir, né, elevar o sabor dos alimentos e ficar com gosto de erva. Então, tem algumas especiarias que só por ser especiaria você não vai colocar demais. Só por ser especiaria eu vou encher meu molho de especiaria. Não é assim que funciona. Porque a especiaria, quando ela é demais, ela torna um sabor muito desagradável, muito forte, muito incômodo, certo? E esse sabor acaba nos atrapalhando depois, na hora que comer, ou nos engasgando quando é uma dessa maneira aqui, né? Quando é só ela seca. Então, não é muito legal. Aqui, eu já botei a mostarda, né? Já tá cozinhando, E eu vou botar agora, já tá quase bom, certo? E eu vou botar agora o gessal, até pra gente já ir agilizando. Ixi, tá muito grande. O gessal, ó. Vou botar 2 dessas, certo? Lembrando que gessal tem sal, então se você fosse botar só o gergelim, eu poderia botar mais, mas como eu botei sal no início da preparação, tô botando um pouco menos. E um pouco de gengibre, para dar um pouco de picância pro meu prato. O gengibre eu vou botar bem menos, ó, quase nadinha, só para dar uma levantada nesse molho. E aí eu vou mexer bem e deixar com que essas especiarias cozinhem junto com o molho. E aí, elas cozinhando junto com o molho, eu vou mostrar o molho aqui pra vocês. Eu vou bater elas com leite de coco, certo? Por quê? Para ele ficar um molhozinho bem lisinho. Aqui eu já tô com o liquidificador no ponto. Já vou só deixar ele cozinhar ali um pouquinho. Lembrando que como já tá ali tudo muito quente, ele não demora muito pra cozinhar. E depois que eu bater, eu também vou cozinhar um pouco a mais, certo? Aqui já tá tudo mole, a cenoura já está mole, já está tudo pronto. E aí eu vou bater agora este molho. Até para que a gente possa agilizar nosso trabalho aqui, nosso serviço. Vamos fazer lá. Aqui já tá o liquidificador. Aqui, caso eu quisesse dar um aroma um pouco mais fresco, que tem o azeite de ervas, certo? Que é as ervas batidas com o azeite. Eita, será que vai dar certo? Ah! Pera, não deu. Deixa eu pegar uma colher mesmo, de verdade. Vou deixar vocês aqui. Pegar uma colher, para que não suje toda a cozinha. E aí a gente vai colocar aqui. Deixa eu botar de novo. Eu vou bater com essa água, certo? Até porque essa água já tem sabor. E eu não coloquei tanta água justamente por isso, porque eu já ia aproveitar ela. E aí a água também serve para não ficar uma pasta, né? A gente quer um molho e não
uma pasta de temperos. Acho que agora já dá. Certo? Eu vou só colocar o resto dos temperos aqui. E aí eu vou bater. Primeiro eu vou bater só eles, sem o leite de coco. Vamos lá. Batido. Vou só transferir ele para a panela de volta. Vou botar aqui para... Transferir aqui para a panela de volta. E aí ele já tá com o meu sabor, já tá com o meu aroma. E eu vou levar ele pro fogo para que ele incorpore tudo com um pouco de leite de coco e pronto. E aí ele já está pronto. Ele tem bastante molho, certo? Eu só coloquei uma cenoura, uma batata, ou uma cenoura, uma cebola, 2 dentes de alho, um pedaço de pimentão e 2 tomates. E ele rende muito. Então, como só é para 3 pessoas aqui, esse molho já desse jeito, sem levar para a geladeira ou sem levar para o fogão, você já pode congelar ele, tirar uma parte e congelar para utilizar outras vezes. Mas no meu caso, como eu vou usar uma parte dele, eu não vou usar ele todo, porque ele é muito para mim. Eu vou só acrescentar o leite de coco e ele está pronto, certo? E é isso, gente. As lives vão ser segunda, quarta e sexta. Hoje eu queria pedir desculpa por todos os transtornos, mas eu quero trazer vocês mais pro meu dia a dia. Então vou estar sempre cozinhando o almoço daqui de casa mesmo, verídico. E as lives de quarta-feira não vão ficar salvas, só a de segunda e sexta. Então a próxima live é só para quem realmente quer estar ao vivo, e eu vou fazer o tempero chamado sofrito, que é um tempero espanhol, certo? Obrigada pela participação de todos, beijos, Deus abençoe e até a próxima.